Boa tarde, meus queridos. A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe a sua saúde, a sua família, que Deus abençoe os seus pensamentos, os seus sentimentos, que Deus abençoe a sua noite, o seu sono, o seu descanso. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo que é seu e livre você e tudo que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da tarde. E nessa tarde, meus queridos, nós estamos orando para que a gente fique posicionado da maneira que Deus mostrou, da maneira que Deus pediu, ou Ele vai te falar e Ele vai te mostrar. Por quê? Você posicionado do jeito certo, o inimigo ele vai bater em retirada, tá? Resistências espirituais, coisas ruins que podem estar na nossa vida, irmãos, veja isso. Coisas ruins que podem estar na nossa vida há muito tempo, há muitos anos. O nosso posicionamento firme vai fazer essa resistência espiritual bater em retirada. Foi assim que Deus me mostrou. Uma resistência espiritual. Sabe quando algo ruim, ela tem que sair, mas é como se ela ficasse no caminho e falasse assim, daqui eu não saio. Só que o posicionamento firme vai pôr essa resistência espiritual para fora. E o que de mal, o que de contrário, o que de ruim, isso tá causando, vai cessar, vai passar, vai diminuir, tá? Irmãos, essa resistência espiritual, o que o Senhor me mostrou, que essa resistência espiritual é um espírito de inveja. Lu, mas isso de novo, esse assunto de novo, irmãos, não tem como. Eu tenho que orar segundo a vontade do Senhor. É uma resistência espiritual, é como se fosse um espírito de inveja, que ele tivesse infiltrado, porque ele infiltrou. E ele tivesse falando assim, daqui eu não saio. Só que o Senhor me mostrou que ele vai sair, ele vai bater em retirada, por causa do posicionamento. Então a gente está orando para que a gente fique firme no posicionamento. De manhã, a gente orou para que um novo ciclo se inicie. Deus ele mostrou que tem um ciclo novo para iniciar, que tem melhorias para trazer, né? E agora a gente está orando para a gente ficar firme na posição. Por quê? Irmãos, o inimigo, quando ele entra para tirar o que é nosso. Ele entra para... Quando ele nos tira da posição, ele toca no que é nosso, ele tem legalidade. Só que Deus está vendo pessoas movimentando em obediência. E esse movimento vai colocar o inimigo para fora. Essa resistência espiritual que está determinada a destruir, que está determinada a causar prejuízo, que está determinada a causar dano. Entende? Só que se o inimigo, o espírito de inveja, ele está determinado a destruir, Deus também está determinado a te dar vitória. Deus também está determinado a te fazer avançar, a te fazer vencer, a colocar nas suas mãos aquilo que ele determinou que é seu, a trazer a mudança de ciclo e a mudança de vida que ele determinou que quer que você tenha. Então a gente vai orar conforme Deus mostrou, para a gente ficar firme no posicionamento, porque esse posicionamento vai colocar essa resistência espiritual para fora. Esse mal que entrou, tá? É um espírito de inveja, de zombaria. Deus mostrou espírito de inveja e de zombaria. Ele mostrou as duas coisas numa coisa só. Ele me mostrou um espírito maligno e ali ele me falou sobre inveja e zombaria. Espírito de inveja e zombaria. A inveja que está destruindo, que está causando dano, e a zombaria que vem com ela. Sabe quando as coisas dão errado pra gente? Sabe quando a gente fica numa condição de vergonha, de derrota, de humilhação? Quando a nossa vida não está numa condição favorável, que está tudo dando muito errado? Sabe que as coisas não estão mesmo como a gente gostaria? Com isso, irmãos, vem uma zombaria. Por quê? Quem deseja mal, infelizmente, gosta de ver o circo pegando fogo. Quem deseja mal, infelizmente, gosta de ver a gente na derrota. Não gosta de ver a gente melhorando, crescendo, avançando. Então, essa resistência está aí.
determinada a continuar trazendo mal. E junto com ela vem a zombaria, porque junto com a nossa derrota, junto com a situação contrária, junto com a nossa miséria, junto com, sabe, aquilo que o inimigo causa. Porque, irmãos, tem coisas na nossa vida que a gente passa, e que a gente passa que eu posso falar assim, que às vezes é um problema que só você e Deus contempla. Você pode passar por um problema de saúde e ninguém pode ficar sabendo. Você pode passar por um problema dentro da sua casa, às vezes com o filho, com alguém dentro da sua casa, e ninguém ficar sabendo, com o marido ou com a esposa, e às vezes você está vigiando e ninguém fica sabendo. Só que tem coisas que nós passamos, irmãos, que elas são públicas. Tem vergonhas, tem desonra, tem coisas que nós passamos que elas são públicas, e então isso atrai a zombaria das nações. O que a palavra fala? Que nós temos que andar, que caminhar no temor do Senhor para evitar a zombaria das nações, para evitar a zombaria que está ao redor. Se eu estou ao seu redor torcendo pela sua queda, quando eu ver a sua queda, eu vou me alegrar, eu vou zombar. Não ia dar em nada mesmo. Sabia que ia terminar desse jeito. Eu falei que isso não ia dar em nada. Entende? Então, assim, irmãos, Deus ele está vendo tanto inveja quanto zombaria. Só que a derrota não vai ser sua. Envergonhado não vai ser você. Envergonhados serão os teus inimigos. Eu não estou falando nem de pessoas. Porque, irmãos, eu não gosto de falar assim no sentido de pessoas, porque eu sei que pessoas, Deus está vendo aqui que tem pessoas que estão zombando, que tem pessoas que estão se alegrando. Só que a gente tem que entender que o que se move nelas? Espíritos malignos. Tanto que Deus mostrou no espiritual. Então, quando eu falo assim, é o inimigo que está agindo no mundo espiritual para trazer sobre a sua vida destruição e zombaria, porque ele está promovendo a destruição e também a zombaria. Então, ele vai bater em retirado, envergonhado e confundido. Ele veio por um caminho, mas por 7 caminhos Deus vai fazer ele bater em retirada. Quem achou que a sua queda era o seu fim, quem achou que a sua queda era o seu decreto final, vai ver Deus entrando com a reviravolta, vai ver Deus entrando com a volta por cima, vai ver Deus girando a sua roda. Quem viu você por baixo e gostou de ver você por baixo, quem viu você por baixo e achou que essa era a sua condição final. Irmãos, aqueles homens lá no tempo de Daniel, que armaram aquilo contra Daniel, quando eles viram Daniel entrando na cova, o rei selando a pedra, ninguém pode tirar essa pedra, ninguém pode tirar Daniel dessa cova. O rei não queria, mas não tinha como ele ir contra o decreto. Quem viu aqueles homens, né, que armaram, eram 120 mais 2, porque eram 120 presidentes mais 3, que era Daniel e mais 2. Então Daniel, ele viu 122 homens armando contra ele. Então eu creio que quando ele entrou naquela cova, aqueles homens comemoraram. Aqueles homens se alegraram porque o fim de Daniel era certo naquela cova, irmãos. Tem covas que o inimigo ele prepara para mim e para você que o nosso fim é certo. Tem situações que são arquitetadas, tem planos que são colocados em prática, aonde o inimigo no mundo espiritual ou alguém planejou, mas foi tão bem planejado e a nossa derrota era certíssima. Tem situações que a nossa cova, que o nosso fim na cova é certo. Só que, irmãos, quando Deus determina que ele vai levantar, ele levanta. Quando Deus determina que ele vai dar vitória, ele dá. Quando Deus não determinou o fim, vai chegar um momento na minha vida e na sua que vai ser o nosso fim. O nosso tempo nessa terra vai findar, né? Ou até Jesus voltar, ou até o nosso tempo aqui findar. Mas vai ser o tempo que Deus vai pôr fim, não o inimigo. Daniel não vive até hoje. Ele vive na palavra, né? Mas ele não está mais aqui em carne e osso. Chegou um tempo que a vida dele chegou ao fim, mas o tempo de Deus, não o tempo que o inimigo quis. Então tem coisas na nossa vida que vai chegar o tempo que realmente vai acabar, que algumas portas vão fechar, que algumas coisas vão findar, nós mesmos, mas aí é tempo de Deus. É tempo de Deus. Agora, aquilo que Deus determinou que vai crescer, vai crescer. O Deus que está vendo a inveja também está vendo a zombaria.
E envergonhados e confundidos serão seus inimigos e não você. Você vai ver a roda girando. Você vai ver um novo ciclo iniciando. Você vai ver Deus fazendo aquilo que você não poderia naturalmente fazer. Estão planejando cova, mas não é na cova que você vai ficar. Você vai viver aquilo que Deus determinou para você viver. Tá? Então, irmãos, a gente precisa orar porque a gente precisa ficar posicionado. É isso que Deus quer falar pra gente hoje. Fica posicionado. Não retrocede, não volta atrás. Fica posicionado, porque eu vou jogar por terra esse espírito de inveja, eu vou jogar por terra essa zombaria que está vindo junto com a inveja. Quem está se alegrando com a sua derrota vai ver a sua vitória. Eu não estou falando que vai participar do seu banquete, não. Daniel, ele não participou do banquete dos inimigos, porque com certeza quando Daniel entrou na cova, os inimigos foram comemorar. Daniel não participou, não estava lá na roda, na mesa, na roda dos escarnecedores, na mesa da torcida contrária. Quando ele entrou na cova, ele estava na cova. Ele estava na cova certamente chorando, às vezes angustiado, com medo, oprimido, olhando para aquele leão e pensando, meu Senhor, a qualquer momento esse leão pode vir aqui, por que ele ainda não veio? Não sei que horas que o anjo apareceu para ele na cova. Sabe-se lá qual foi a hora que Deus manifestou dentro da cova. Talvez Daniel entrou, viu o leão e pensou, ai meu Deus, é agora. Despediu de Deus. Eu imagino que ele deve ter despedido muito rápido. Irmãos, quando eu passei por uma situação que eu imaginei que eram os meus últimos segundos de vida, eu despedi, pedi Deus misericórdia, sabe, foi sim os últimos sopros de vida e eu só despedi, pedi Deus pelos meus filhos. E quando eu pensei que eu ia apagar, acabar, Deus me trouxe de volta à vida. Então eu imagino Daniel talvez ali naquela cova, despedindo e agradecendo, dando as últimas palavras dele para o Senhor e pensando, agora é o fim, não tem jeito mais não. E olhando para o leão e pensando, mas ele ainda não veio? Mas o leão ainda não veio? Mas o que está acontecendo? Esse leão está olhando, está me cheirando, está me rodeando, porque às vezes é assim, irmãos. A gente vê o leão chegando, vê o leão rodeando, vê o leão cheirando, o leão olha na nossa cara, reganha os dentes, e aquilo a gente quase morre só de medo. A gente quase morre só de angústia. Tem situações, irmãos, que a gente quase morre só de medo, quase morre só de preocupação, só de estresse, só de angústia. De tanto que o leão cheira, arreganha os dentes, aproxima. Mas Deus fala, não. O leão está cheirando, o leão está arreganhando os dentes, o leão está chegando perto. O plano foi bom mesmo. Até Deus no céu bate palma. O plano foi ótimo, o plano foi excelente. Mas eu estava vendo. Eu estava vendo. Eu tenho controle sobre o leão. Eu tenho controle sobre a boca do leão. Eu tenho controle sobre o mugido dele. Eu tenho controle sobre o abrir e o fechar da boca dele. Foi eu que criei ele. Eu tenho poder, domínio, controle sobre tudo que eu criei. Nós perdemos controle de tudo, irmãos. Deus não. O Criador não. Então, às vezes a gente vê o leão cheirando, chegando perto, arreganhando os dentes, sabe? A gente sente o cheiro dele, sente o cheiro do bafo dele, pensa, é agora. E ele não ataca. E a gente já está passando mal, já está com dor de barriga, já está, sabe, já quase caindo mesmo, desmaiando por causa da situação. Mas Deus, Daniel falou o quê? Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão. Então, teve algum momento ali dentro da cova que Daniel teve uma manifestação de Deus e viu Deus manifestando e falando com ele. Ele pode ter ouvido, ele pode ter visto o anjo entrando e fechando, ele pode ter contemplado aquele anjo lá segurando a boca. Só Daniel e Deus sabem exatamente, né, na totalidade como é que foi isso aqui. Igual cada um de nós sabe, na totalidade, o que é isso na nossa vida. Não é quando a gente está numa situação assim. Mas o certo, irmãos, é que Daniel não estava lá naquela roda de escarnecedor, naquela mesa da torcida contrária, enquanto ele estava na cova chorando, lamentando, sabe, angustiado, com medo, prestes a ser devorado. Mas, quando Deus tirou Daniel de lá, eu creio que a comemoração também foi grande. Só que o que aconteceu?
Os escarnecedores, a torcida contrária, também não estava lá sentada na mesa de Daniel, na roda de Daniel, comemorando, não. Se Daniel comemorou com o rei, se o rei fez um banquete, sabe, para Daniel, chamou algumas pessoas para comemorar a vida de Daniel, a vitória de Daniel, aqueles homens não estavam lá por quê? Porque a cova que eles prepararam para Daniel, eles é que foram parar dentro dela. Eles não iam se alegrar com Daniel, então Deus não chamou eles. Não chamou, sabe, eles não, se teve um banquete, se teve uma comemoração, aqueles homens não participaram, por quê? Porque eles estavam na cova. Eles estavam na cova que eles tinham preparado para Daniel. Não estou falando que Deus, que ele vai mandar a pessoa para a cova, que ele vai, sabe, fazer maldade com ninguém, não estou falando isso não. Mas os espíritos malignos que prepararam cova, os espíritos malignos que estavam se alegrando com a destruição, os espíritos malignos que estavam promovendo inveja e zombaria, esses sim, vão para a cova que eles prepararam, porque Deus não preparou cova para mim, não preparou cova para você, tá? Então a gente vai ficar posicionado, porque a vitória ela é sua. Você vai ficar posicionado porque Deus ele vai jogar por terra a resistência espiritual e a zombaria. Olha o que diz a palavra do Senhor, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 17. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou. E disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado de Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez conforme o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho desde Gibeon até Jezé. Olha isso aqui, meus queridos, até aqui, irmãos. Olha isso. Davi, quando os filisteus viram que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, eles vieram lutar contra Davi. Só que Davi consultou o Senhor. Eu devo ir lutar contra eles? Deus falou: deve, vai. Davi foi, lutou, venceu. Os filisteus fugiram, abandonaram os deuses. Só que o que aconteceu? Os filisteus eles se reuniram e avançaram de novo. Olha isso aqui. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Os filisteus eles resistiram. Eles não desistiram. Eles avançaram, viram que eles tiveram uma derrota, só que eles se reuniram e foram de novo. Houve uma resistência aqui da parte dos filisteus: não sai. Nós vamos derrotar Davi. Nós vamos pôr a mão nele. Nós vamos tomar isso aí, ele não vai virar rei de Israel. Então, mais uma vez, aqui a gente vê o quê? Os filisteus resistindo. Resistindo, eles perderam da primeira vez, mas não ficaram quietos na deles, eles tentaram de novo. Então, o inimigo, ele estava resistindo. E o que Davi fez? Ele consultou o Senhor. E Deus deu a instrução para Davi. Davi, ele manteve posição da maneira que Deus tinha mostrado para ele. Olha isso. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Deus ia dar vitória total e completa para Davi. Aquela resistência ia cair por terra, os filisteus iam sair do caminho. Só que Davi tinha que ficar posicionado da maneira que Deus pediu. Davi, ele não podia recuar, ele não podia voltar atrás. Aqui ele não voltou atrás da primeira vez, ele consultou o Senhor. Ele deu importância para o que era a vontade de Deus. Deus deu a vitória.
Agora os filisteus estavam resistindo, voltando de novo, uma resistência. Não, a gente não vai se dar por vencido, não. É a gente que vai vencer. Eu vou tirar Davi do trono. Davi está reinando em Israel, mas não vai ficar. Ele pode ter tido vitória até aqui, mas ele não vai ficar. Só que Deus já tinha determinado a vitória para Davi, então os filisteus iam sair sim. Os filisteus iam bater em retirada sim, porque o território de Israel não era território para filisteu. Então não adianta o inimigo tentar infiltrar na sua vida, tentar fazer parte do que Deus não quer que ele faça parte. Não adianta o espírito de inveja tentar resistir para destruir. Junto com a resistência trazer zombaria quando vê, sabe, você numa condição ruim contrária. Deus ele vai jogar por terra. Você vai fazer como Davi fez, ficar posicionado, firme no posicionamento que Deus te colocou. Você não vai recuar, não vai retroceder. Você vai ficar firme na posição que Deus te colocou, no lugar que Deus te colocou, fazendo aquilo que Deus te pediu para fazer. Porque quem vai bater em retirada, quem vai cair derrotado é o inimigo. Deus ele vai tirar o impedimento de inveja, a resistência espiritual de inveja. E ele vai tirar junto com ela a zombaria que ela está trazendo. Mas você vai ficar posicionado. Eu não sei qual foi a posição que Deus te pediu, o que Deus te falou, o que ele te mostrou para fazer. Qual que é o posicionamento que você tem que estar nele. Mas fica nesse posicionamento. Aqui Deus mostrou para Davi como ele tinha que se posicionar. Deus certamente já te mostrou como que você tem que ficar posicionado. Então continua posicionado, continua firme, porque a inveja que está tentando resistir para ficar no seu cenário, para ficar com o que é seu, para ficar no seu caminho, para trazer destruição, ela não vai ficar porque ela vai sair. E junto com ela vai sair toda a zombaria que Deus viu entrando com ela. Amém? Então agora nós vamos orar. Você vai ficar com esse pensamento, eu vou ficar firme e posicionado na vontade de Deus. Quem vai sair do meu caminho vai ser inveja, junto com ela toda a zombaria que veio com ela por causa da minha derrota, por causa do meu cenário contrário. Quem gostou de me ver numa condição ruim, quem achou que era o fim, quem achou que a derrota era minha, sabe? Só Deus sabe o que ele viu, só Deus sabe o que ele ouviu, tanto no mundo espiritual quanto no físico, só Deus sabe. Mas o Deus que sabe, o Deus que viu, o Deus que ouviu, o Deus que sondou pensamentos, mentes e corações, esse Deus vai fazer justiça na sua vida, vai colocar nas suas mãos o que é seu, vai te levantar, te reerguer, vai fazer a sua roda girar, vai te colocar por cima. E quem vai bater em retirada vai ser a inveja e a zombaria que veio com ela, e toda a destruição que veio com ela. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa palavra. Senhor, nós tomamos posse, Senhor. Nós tomamos posse em nome de Jesus dessa palavra. O inimigo vai bater em retirada. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo que todo espírito maligno de inveja, toda zombaria que entrou no caminho dessa pessoa, que entrou no caminho dela, na vida dela, que entrou nos negócios dela, na família, no casamento, na saúde, meu Pai. Aonde a inveja entrou e destruiu, aonde a inveja entrou e influenciou, aonde a inveja entrou, meu Pai, e alterou. Eu profetizo que esse espírito maligno por 7 caminhos vai bater em retirada e toda a zombaria que entrou. O Senhor está vendo, meu Pai, zombaria. O Senhor está vendo o mal se alegrando. O Senhor está vendo o mal comemorando, o mal contando vitória, mas está contando vitória antes da hora. Está contando vitória antes da hora, está comemorando antes da hora, está comemorando a derrota dos teus filhos, mas está comemorando a derrota antes da hora. Porque o Senhor não programou derrota para eles, o Senhor programou comemoração. Grande vai ser a vitória e grande vai ser a comemoração. Eu profetizo que vai ter banquete, Pai. Eu profetizo que vai ter banquete. Vai ter banquete para comemorar a vitória. Vai ter banquete para comemorar a vitória, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha dissipando as trevas, jogando por terra todo o peso de inveja, toda a maldição que ela trouxe, toda a destruição, toda a contrariedade, todo o prejuízo que ela trouxe, toda a alteração que ela trouxe, Pai. Bata, que a inveja bata em retirada. E junto com ela toda a zombaria, eu repreendo todo o peso de praguejo, de palavras contrárias, Pai. Que o Senhor venha fazendo uma limpeza. Eu profetizo uma grande limpeza do Senhor acontecendo.
coisas boas entrando, leveza no emocional. A mente que estava preocupada, a mente que estava perturbada, a mente que estava confusa, o fôlego do Senhor, o sopro do Senhor entrando. Meu Pai, em nome de Jesus, eu profetizo que o ar do Senhor vai entrar nessa mente. Essa pessoa, ela vai respirar, ela vai sentir que a paz, a bonança, a calmaria entrou dentro dela, no ambiente dela. Ela vai respirar aliviada. Ela vai ver a alegria entrando, ela vai ver o peso saindo dos ombros dela. Ela vai ver todo o mal batendo em retirada no físico, no material, Senhor, no espiritual, no emocional, na saúde. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, o ar entre, eu profetizo o ar entrando. O ar entrando, Senhor, o ar, o sopro do Senhor e acalmando mentes, trazendo clareza, trazendo ordem, para a mente, para o coração de filhos do Senhor aqui, para os ambientes, meu Pai, para os ambientes de filhos do Senhor aqui. Melhorias, coisas surpreendentes, um novo tempo do Senhor chegando. Assim como o Senhor deu vitória para Davi, ele ficou posicionado da maneira correta e o Senhor deu vitória para ele. Eu profetizo o Senhor vendo essa pessoa, ajudando ela a ficar posicionada da maneira certa e dando vitória para ela, Pai. Envergonhados e confundidos serão os nossos inimigos, e por 7 caminhos eles vão bater em retirada. A inveja vai cair por terra, a zombaria vai cair por terra, essa resistência espiritual vai cair por terra, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que todo mal bata em retirada, que todo mal bata em retirada e que venha um tempo de paz, um tempo de melhorias, um novo ciclo, coisas boas, coisas surpreendentes da parte do Senhor. Eu profetizo que vai ter banquete, grande vai ser a comemoração, porque grande vai ser a vitória. Em nome de Jesus Cristo, amém, aleluia, glória a Deus. Amém, meus queridos. Eu profetizo que vai ter banquete. Vai ter banquete para comemorar a sua grande vitória. Filisteu não vai ficar com o que é seu. Filisteu não vai tirar o que é seu. Filisteu não vai te tirar da posição que é sua. Não vai tirar das suas mãos aquilo que foi Deus que te deu. Filisteu, Deus tira do caminho e te dá vitória. E vai manter você na cadeira de honra, no trono que Ele preparou para você. Amém? Deus te abençoe.